E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? É isso aí. Seguinte, a ideia no vídeo de hoje é mostrar para vocês como é que a gente consegue migrar uma máquina virtual que está rodando dentro do Proxmox para dentro da nuvem da Amazon AWS. No caso, uma máquina virtual do tipo EC2 lá na Amazon, tá? Então, vou tentar fazer um vídeo curto, mas mostrando os passos necessários para a gente fazer isso, ok? Vou sair aqui do cantinho da tela e vamos para o que interessa. Parto do pressuposto de quem está vendo esse vídeo já conhece o Proxmox, a gente tem indicações de curso de Proxmox ali ao longo do nosso canal, e também conhece a Amazon, né? Ou, na verdade a AWS, que é a parte da nuvem da Amazon. Então a pessoa tendo conhecimento desses dois mundos, vai ser bem tranquilo de fazer esse acompanhamento. Aqui eu tenho então o nosso Proxmox instalado, né? Eu vou fazer um teste migrando essa máquina virtual aqui, ó, que na verdade é um Debian, né? É um Debian 8, uma máquina virtual Debian 8. Eu fiz a configuração dela só com um vídeo, desculpe, com um disco, um HD, e a ideia é tentar mostrar o procedimento mais simples, tá, para fazer essa migração. Existem algumas limitações, e uma das limitações para fazer essa migração de uma máquina virtual do Proxmox para a nuvem da AWS, na verdade uma limitação por parte da AWS, é que eles recomendam que tu faça essa migração cuja máquina virtual tenha um disco só. Então o ideal, se tu tiver mais que um disco na tua máquina virtual, tu desconecta, né, desatacha os discos aqui em hardware, né, e depois faz a migração de um disco só, o disco de root, né, o primeiro disco, e depois faz a migração desse primeiro disco, que é o disco de root, e depois tu migra sim os volumes de forma separada, tá? Essa máquina aqui, então, ela tem um disco só, tá? Essa máquina virtual, para a gente fazer o processo bem simplificado, tá? Para fazer um teste um pouquinho mais profundo, eu instalei o Apache, então é um Debian 8 com um Apache instalado, tá? Deixa eu ver qual é o IP que ela está aqui. O IP interno dela é 192.168.114, é o meu IP interno, tá? Então se eu for no 192.168.114, o Apache deve estar startado nela, está startado, e aí um sitezinho aqui, acesso de teste, só para dizer que ela está respondendo à rede interna, tá? E aí eu aproveito para mostrar outra configuração que deve existir na tua máquina virtual quando for migrar para a Amazon. Ela tem que estar com a interface de rede configurada para DHCP. Então a tua máquina virtual, estou falando da tua máquina virtual, ela deve ter, a interface dela não pode estar com IP fixo. Tem que definir como DHCP, porque quando ela for importada lá na Amazon, ela vai receber um IP da subnet da Amazon que ela for, enfim, importada, tá? Existem vários caminhos para te fazer essa migração. Eu vou apresentar um caminho que eu julgo mais simples, tá? Que é da seguinte forma. Eu quero migrar então essa minha máquina virtual chamada DebCloud e quero colocar ela lá na nuvem da Amazon, da AWS. A maneira simples que eu entendi, o que eu acredito que seja melhor, é via backup. Então, tu vem aqui, tu faz um backup dessa tua máquina virtual. Eu já tenho um backup aqui. Para te fazer o backup dela, pode deixar ela ligada, enfim. É só tu clicar aqui em Backup Now. Quem conhece o Proxmox sabe como é que funciona. Ela está salvando esse backup dentro de um tipo de storage chamado NFS Note, que é o tipo de storage que eu adicionei, que é do tipo NFS, é onde ele está salvando esse backup dessa minha máquina virtual. Então, se quiser fazer um backup, clique em Backup Now, né? O ideal é tu não utilizar compressão, já que tu vai ter que extrair o conteúdo desse backup, a gente vai ver em seguida, então a gente não vai comprimir esse backup. O modo pode ser snapshot, no meu caso eu usei o stop, ou seja, ela parou a máquina virtual para fazer esse backup. No princípio não é necessário, mas eu fiz isso para garantir a integridade, tá? E é onde ela está armazenando o backup, no meu caso é o NFS Note, que é o nome do meu storage de armazenamento de backup. Então, clicou ali, né, iniciou o backup, eu não vou iniciar porque eu já tenho um aqui, não quero perder tempo. Ele vai salvar esse arquivo VMA dentro do teu storage. Então,
Aqui eu estou conectado agora direto por SSH dentro do meu Proxmox, né? Nas versões um pouco mais novas do Proxmox, as unidades storage, enfim, montados, pelo menos do tipo NFS, eles ficam dentro do /mnt/pve. Então eu estou indo aonde? Estou indo aonde ele salvou o meu backup, tá? No meu caso, ele salvou meu backup aqui dentro do meu NFS Note, dentro da pasta dump, que é onde ele salva o backup, né? E aqui eu tenho, deixa eu exibir de uma maneira melhor, aqui eu tenho meu backup de 2.3 GB, tá? Que é o meu backup que eu executei do tipo VMA, tá? Quando a gente for migrar essa máquina para a nuvem, na verdade o que a gente vai migrar não vai ser a configuração da máquina em si. A gente simplesmente tem que enviar o HD virtual dessa máquina lá para a Amazon, lá para a nuvem da Amazon. E é isso que a gente vai fazer. A gente não consegue enviar direto esse backup aqui, tá? Esse arquivo VMA, porque a Amazon ela suporta a importação da Amazon, a parte da importação da Amazon. Deixa eu abrir o quadradinho aqui para falar com vocês aqui. Então a Amazon ela suporta alguns tipos de configuração, tá? De disco, entre elas o VMDK, que é a configuração de disco para importar lá na Amazon, né? Da VMware. Ele funciona também, ele é compatível com o tipo RAW, que seria um disco quase que bruto, né? Um formato de disco mais bruto. E também VHD, que é o tipo de dados utilizado no Hyper-V da Microsoft. Enfim, são esses três tipos aí que ela suporta. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai extrair desse arquivo VMA, que é o backup da Proxmox, a gente vai extrair o arquivo de disco, tá? O arquivo que tem os dados do disco da máquina, que é o que a gente vai mandar lá para a Amazon. Para a gente extrair esse arquivo, a gente usa um comando do próprio Proxmox, por isso que a gente tem que estar conectado no Proxmox aqui, que é o comando, deixa eu pegar o meu scriptzinho aqui, tá? O comando VMA. Então até vou copiar esse comando aqui. Na descrição do vídeo eu vou colocar também um apontamento para um tutorial escrito, né, para facilitar de repente quem acha mais fácil a parte escrita. Opa. Mas por enquanto aqui eu vou mostrar para vocês. Então o VMA é a linha de comando que a gente utiliza, extract é a opção dentro dessa linha de comando, o VMA é um programa do próprio Proxmox, e aí o nome do backup, o nome do arquivo do backup, e a pasta de destino desse cara, tá? Vocês viram que essa pasta, ou seja, onde ele vai extrair essas informações. Vocês viram que essa pasta já existe, porque eu já fiz esse procedimento de extrair esse backup, porque senão ia demorar muito, tá? Mas aí tu dá um enter, essa pasta não pode existir, né? Quando for fazer esse comando, ele vai criar a pasta e vai jogar os arquivos lá para dentro. Se eu executar agora, ele vai dar erro, porque ele vai dizer que a pasta já existe, tá? Se eu for, por exemplo, extrair de novo, eu posso criar uma nova pasta. Opa, espera um pouquinho. Acho que eu errei aqui no comando do... Ah, sim, eu estava usando um outro comando, mas agora eu estava usando um outro arquivo que não existia de backup. Agora sim, esse aqui é o nome do arquivo certo, ó. Vamos só confirmar aqui para ficar bem certinho para vocês, ó. Então, extract e o nome do arquivo, né, que é o arquivo de backup.vma, e o nome da pasta de destino. Eu botei ali teste 2, a teste já tem, e aí ele vai começar a extrair o disco virtual. Vou dar um Ctrl C aqui, cancelar esse procedimento, para a gente já ir direto na pasta temp, desculpe, a pasta teste, que é a pasta que eu já tinha criado, que já tem os arquivos lá dentro. Então vamos entrar dentro da pasta teste, que é a que eu já tinha extraído os discos. Quando eu executei o comando, que é esse comando aqui de cima, ó, que ele começou a fazer aqui, só que numa pasta teste 2, eu já tinha feito isso na teste, que é que a gente está agora. Nessa pasta, nessa extração, ele extrai o quê? Ele extrai esses dois arquivos aqui, tá? Um é o arquivo de disco, que tem a máquina, com a extensão .raw. E o outro é o arquivo de configuração da máquina virtual, tá? Que o Proxmox utiliza caso ele precisar restaurar essa configuração de backup.
No nosso caso, a gente só vai nos interessar esse arquivo aqui, ó, tá? Porque é o arquivo de disco virtual que a gente vai mandar lá para a Amazon para a gente iniciar a máquina virtual lá na Amazon, fazer a importação da máquina na Amazon. E esses dois arquivos aqui de baixo, por que estão aqui? Bem, aqui que na verdade eu já fiz a conversão desse arquivo RAW, eu já fiz a conversão para dois tipos, para o .vhd, que é suportado pela Amazon, e para o formato VMDK. Por que eu fiz isso? Fiz isso para fazer alguns testes antes de fazer esse vídeo, e eu identifiquei que arquivo do tipo VMDK convertido, ele na verdade dá um erro quando a gente manda lá para a Amazon, tá? Porque é um tipo de arquivo VMDK que não é suportado pela Amazon, mesmo sendo do tipo VMDK, que é um tipo, é como se fosse assim, uma versão do arquivo VMDK que a gente converte, ele não é suportado pela Amazon, tá? Já o arquivo VHD funciona, sem problema nenhum, tá? Mas, na verdade, por princípio, eu posso utilizar direto esse arquivo RAW para fazer essa exportação e importação lá na Amazon. Então, por que eu converti ele para os outros formatos? Só para teste? Não, é que aí entra uma dica, tá? A dica é a seguinte: esse arquivo RAW, que é o arquivo de disco mesmo, lá da nossa máquina virtual, ele está ocupando 10 GB. Vocês estão vendo que ele está ocupando 10 GB? Então, quando tu for enviar para a Amazon, a gente vai ver isso em seguida, na verdade, vai ter que transferir 10 GB pela tua internet, ou pela internet, pelo link que tu for utilizar para a Amazon. Essa minha máquina virtual, na verdade, esse 10 GB é o tamanho do disco virtual dela, e ele ocupa 10 GB aqui. Mas espaço efetivamente ocupado dentro desse disco da minha máquina virtual, e quem lida com virtualização sabe que uma coisa é tu definir um disco virtual de 10 GB, outra coisa é o espaço efetivamente ocupado por ele. Tá? E o espaço efetivamente ocupado, né, a quantidade de arquivos que tinha lá dentro, na verdade ocupava 2.5, 2.4 GB. Então, na verdade, eu não precisaria mandar esses 10 GB lá para a Amazon. Eu precisaria mandar só os dados efetivos. Só que o formato RAW, ele manda os 10 GB, tá? Tu teria que enviar os 10 GB. Se tu fizer em outro formato, como o VHD ou o VMDK, ele já reduz o tamanho do arquivo que tu vai ter que enviar para o espaço efetivamente ocupado. Aí depende de cada caso, né? Imagina, por exemplo, que tu tem um HD de 100 GB, mas que tu esteja só com 5 ou 10 GB ocupado. Então, em vez de tu enviar 100 GB lá para ele, se tu converter para um outro tipo de formato, tu vai enviar o que efetivamente ele ocupa de arquivos, que vai tornar o procedimento de migração muito melhor e muito mais rápido, tá? E muito mais efetivo, né? Então, eu vou mostrar aqui como a gente faz para converter o disco do formato RAW, que a gente extraiu do backup, para o formato VHD, que é um formato que foi suportado pela AWS nas migrações que eu fiz, tá? Voltando a minha colinha aqui, é um comando bem simples, que é esse comando aqui. Vou colar aqui na tela pra gente. Ó. Também continuo dentro do Proxmox, né? Do próprio Proxmox ele tem esse comando aqui, que é o QEMU, né? QEMU-IMG, a opção converte, ou seja, vai converter, né, um arquivo do tipo RAW para um arquivo do tipo VPC. Tá, mas não era VHD? É VHD, tá? VHD que é o que o Hyper-V usa, por exemplo. Só que o QEMU chama os arquivos do tipo VHD de VPC. Então, a saída do arquivo vai ser VPC, que na verdade é um arquivo do tipo VHD, né? Disco virtual do tipo VHD. E aí a gente coloca o arquivo de origem, que é o disco que a gente extraiu do backup, .raw, né? Que é esse cara aqui. E o destino é o nome do arquivo de destino que a gente quer. No caso, eu botei aqui vm105.vhd. Ele vai ficar um tempo executando, né? E depois vai finalizar o processo. Depois dele fazer essa conversão e vai criar esse arquivo VHD aqui, se não der nenhum erro. Foi o que aconteceu, não deu nenhum erro para mim. Fiz várias conversões sem problema nenhum. Ficou com esse arquivo criado aqui então, como eu expliquei, com um espaço bem menor do que o arquivo RAW original. E por isso eu achei que valeu a pena, e vale a pena passar essa dica para vocês, fazer a conversão para um tipo de formato válido, mas que ocupe menos espaço na hora da migração, porque a gente vai ter que empurrar tudo isso lá para a Amazon.
Então, ok, os pré-requisitos estão todos completos, tá? Tu verificou a questão da placa de rede da máquina virtual, deixou como tipo DHCP. A máquina virtual, de preferência, tem um disco só, senão a gente vai ter que, se ela tiver mais, tem que desatachar eles, depois fazer uma outra importação só de volumes e atachar ela. É um outro capítulo dessa história, tá? No nosso caso aqui a gente só tem um disco, então não tem problema nenhum. Deixa eu ver outra coisa. Bem, a princípio é isso. A gente extraiu esse disco virtual do processo de backup e a gente converteu ele para o tipo VHD, que é um tipo um tipo menor, né, mais efetivo, para a gente fazer para a gente empurrar esses dados lá para a Amazon. Feito tudo isso, agora o que falta? Agora falta a gente empurrar esses dados para a Amazon para ela fazer a importação. Para a gente empurrar esses dados lá para a Amazon, a primeira coisa que a gente tem que fazer e aí até, bem, vou mostrar direto aqui na Amazon, depois aqui eu estou então conectado na console, né, de gerenciamento da AWS, a gente vai lá no S3, serviço de armazenamento da Amazon, e aí por isso que eu disse no início do vídeo que seria interessante, na verdade é um pré-requisito o conhecimento, né, de como utilizar a Amazon, né? Porque, enfim, está migrando uma máquina para a Amazon, então eu imagino que tem algum conhecimento já de utilização da AWS. Aqui tu tem que criar um bucket, que é um balde, para armazenar esse HD virtual que a gente acabou de exportar, tá? E que vai ser importado pela AWS para criar a máquina virtual. Aqui eu criei um cara chamado importavm.curso.tecnoapp.com.br, tá? Para criar o bucket, então, né, é só vir aqui, criar o bucket, coloco o nome do bucket, sei lá, teste, importa vm.tecnoapp.com.br, a região onde ele vai ficar, que eu vou deixar na mesma região onde a máquina virtual vai ser importada, que é leste dos Estados Unidos, norte da Virgínia, e aí é next, next, finish, não tem muito segredo. Tu pode bloquear o acesso público, vai fazer o acesso via conta de cliente e cria o bucket. Uma vez criado, teste importavm.tecnoapp.com.br, tá? Criei um aqui só para tu ver como ele cria, tá? Criado esse bucket, é um pré-requisito que é onde ele vai armazenar a máquina virtual até ela ser importada pelo EC2, serviço EC2 de máquinas virtuais da Amazon. Ok, feita essa parte, a gente vai na parte de importação propriamente dita da Amazon, tá? Aqui eu estou conectado então no Proxmox, eu vou sair agora do Proxmox e vou ficar conectado na minha máquina. No meu caso, eu tenho um Ubuntu instalado na minha máquina, tá? Esse Ubuntu, ele tem acesso, e isso é importante, tu tem que ter acesso ao arquivo de máquina virtual que tu quer jogar, mandar lá para a Amazon, tá? No meu caso, eu tenho o acesso a esse arquivo, ele fica dentro dessa pasta aqui, NFS dump testes. Tá aqui, é o mesmo arquivo aquele que a gente estava mexendo lá dentro do Proxmox. Tu pode copiar ele para uma máquina, enfim, aí como tu vai ter esse acesso fica de acordo com a tua estrutura, tá? No meu caso aqui eu tenho acesso porque eu utilizo essa NFS, que é essa pasta compartilhada, então eu tenho acesso a partir do meu notebook direto ao arquivo VHD, que é o arquivo exportado do backup que a gente converteu para o tipo VHD. No meu notebook ou na máquina que tu vai fazer esse procedimento de migração, tu tem que ter instalado uma ferramenta da Amazon que a gente chama de EC2 CLI, ou acesso de linha de comando ao serviço EC2 da Amazon. Como é que tu faz essa instalação? Bom, assim, só para deixar claro, tá? E isso pode confundir um pouco. A Amazon, ela tem um serviço de gerenciamento de todos os recursos dela. A gente, inclusive, nesse canal, tá? A gente tem uma playlist com um curso falando especificamente sobre a Amazon, sobre a AWS, tá? No canal da TecnoApp. Ali tu vai ter bastante informação e tal. Eu não me lembro se a gente chegou a falar, com certeza a gente chegou a falar, não me lembro se a gente chegou a mostrar
como é que funciona esse ambiente a nível de linha de comando. Mas, em resumo, tu consegue gerenciar todos os recursos da AWS, da Amazon AWS, por linhas de comandos, tá? Por linha de comando. Geralmente a gente usa o AWS CLI para isso. Daí é um client Python, né, que faz esse gerenciamento todo por linha de comando de máquinas virtuais EC2, de todos os serviços da Amazon. É possível tu fazer qualquer tipo de gerenciamento através dele. Só que também existe um mais específico para utilização do EC2, que é a máquina virtual, tá? que são as instâncias virtuais da AWS. E esse cliente específico de EC2, que é diferente do AWS CLI, ele utiliza, ao invés de Python, ele utiliza Java, o Java Runtime. Né? E tu, enfim, baixa ele lá da Amazon e instala no equipamento que tu vai fazer que tu vai precisar, que tu vai usar como meio para fazer essa migração, tá? No meu caso, eu usei meu notebook para isso. Tem um documento da Amazon, que é esse cara aqui que eu abri, ó. É o Amazon Elastic Compute Cloud CLI Referência, ou seja, manual de referência, né, do CLI. No início desse manual, deixa eu ver se a gente acha ele no Google aqui. EC2 CLI AWS. É um PDF tal que tu baixa, mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, ó, deixa eu ver se ele vai. Aqui ele está mostrando o AWS CLI, mas a gente tem. Deixa eu ver se é o AWS CLI ou o EC2 CLI esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link dele direitinho e mostrar no vídeo pra vocês, só um segundo. Bom, achei ele aqui, tá? E esse aqui é o link para te chegar nesse manual, tá? Esse manual é bem grande, tem várias páginas ali, 800 e poucas páginas, mas eu vou dar a indicação para vocês irem na página certinha dele, tá? Então, primeiro, para te fazer instalação, deixa eu ver se eu acho a página aqui de instalação. No caso do Linux, ali, ele tem as opções de aqui, ó, Setup, CLI Tool, Linux e Mac. Então, aí ele tem dois tipos de Linux. Tu utiliza o Linux da Amazon, Red Hat, Ubuntu, no meu caso é Ubuntu. Download, install, CLI Tools, tá aqui, ó. Então aqui ele te dá um passo a passo. Tu faz o download do cliente, depois ele te dá um passo a passo como tu fazer essa instalação desse EC2 cliente aqui, tá? No Ubuntu eu vi que ele tem como tu fazer essa instalação via apt. Eu não cheguei a testar essa instalação via apt, né, via aptitude, mas a princípio eu acredito que ele vai funcionar. Eu vou só mostrar para vocês qual é o tamanho, qual é o nome do pacote aqui que ele me mostra. Bom, o nome que a gente tem aqui, ó, é o EC2-API-Tools, tá? Então, eu não instalei por aqui, tá? Eu instalei direto pelo manual, fiz um download lá da Amazon, porque geralmente o download direto da Amazon ele utiliza uma versão bem mais atual. Por exemplo, a que eu baixei é 1.7 alguma coisa. A que tem aqui é 1.6 alguma coisa. Então, não testei por aqui. Não sei se funciona direitinho com essa instalação via aptitude, né? apt. Quem quiser de repente fazer isso, postar lá nos comentários, tal, se deu certo ou não. Mas eu sei que a gente fazendo o download conforme indica o manual aqui, ó, através desse link tu pode ter esse acesso. Ele funciona sem problema nenhum e sem problemas nenhum, né? E com a versão mais atualizada, né? Bom, então eu vou partir do pressuposto de que o EC2 cliente já está instalado na máquina que vai servir como meio campo para enviar os dados lá para a Amazon, né? Já está funcional. E a partir daí a gente vai fazer o comando para fazer a migração. Tá? Qual é o comando? É um comando bem simples, na verdade. Deixa eu pegar só ele aqui, ó. Ele parece meio assustador, mas na verdade ele é bem simples. Eu vou tentar explicar todo ele para vocês, tá? Então eu estou aqui no local, então eu tenho no local onde o HD que a gente vai empurrar lá para a nuvem, lá para a AWS, ele já está
ele está acessível, é esse cara aqui que a gente vai usar, esse é o disco virtual que a gente extraiu do backup, e a gente vai dar esse comando aqui, ó. Então é o ec2-import-instance. Esse comando, ele é um comando que fica acessível depois que tu fez aquela instalação do cliente EC2 da Amazon, né, conforme o manual, que é o que eu mostrei ali, o manual na página 6, eu acho que é ali, né? Deixa eu ver. Página 5, página 6, tá? Uma vez dado esse comando, ec2-import-instance, tu tem que informar qual o usuário, né, e qual a senha, por isso o "-o" e o "-w", vão ser usados para executar esse procedimento, tá? O "-o" maiúsculo e o "-w" maiúsculo. Esse usuário ele pode ter sido criado lá, claro que eu estou mostrando assim para todo mundo aqui, mas lógico que esse usuário, no momento que a gente posta esse vídeo, a gente já excluiu esse usuário da nossa AWS, né, na nossa nuvem. Mas vocês, enfim, vão ter um código, uma key do usuário de vocês. Esse usuário ele é criado lá no IAM, né, lá na console IAM. Então, por exemplo, aqui, ó, serviço. Vou dar a barbada aí para quem não conhece muito a AWS, mas é bem simples. Vem aqui no serviço de IAM da Amazon. E aí tu cria um usuário. Esse usuário ele tem que ter permissão para duas coisas, tá? Ele tem que ter a política de acesso completa, a princípio, para o serviço de S3, que é onde ele vai guardar as informações, né, da migração da máquina virtual, e também do serviço de EC2, que é onde ele vai criar a máquina virtual. Então eu criei um usuário aqui chamado teste de importação, né? Eu vou até assim, ó, só tu vir aqui adicionar o usuário, né? Sei lá, vou criar qualquer nome aqui, teste, só para mostrar para vocês. Não precisa acessar a console da Amazon, ele só faz o acesso via cliente, que é o que a gente está usando ali, no SDK, o CLI. As permissões que ele vai usar, tu vai definir as permissões dele aqui, ó. Um pouco lenta a minha internet aqui, mas ele vai mostrar aqui. Então tu vai pesquisar aqui o S3 e vai achar o full access da S3 e também o EC2, que são os dois serviços que esse usuário vai ter que ter acesso. E aí tu acha o EC2 full access também, full access do EC2. Feito isso, next, finish, criou o usuário, ele vai gerar um código e uma senha, tá? E aí esse código e essa senha que a gente vai utilizar para fazer essa migração, para utilizar nesses campos "-o" e "-w", tá? E aí tu vai usar a opção "-t" minúsculo e dizer o tipo de instância que ele vai criar depois que ele fizer a importação desse disco virtual. Aqui eu estou colocando como exemplo uma instância do tipo T2 micro. Quem conhece a AWS sabe que existem vários tipos de instâncias. Se tu utilizar uma instância que tenha o Nitro, que são instâncias que tu tem que ter uma opção de eu acho que é Enhanced Networking, aí talvez tu tenha que habilitar algumas configurações mais específicas, por exemplo, tipo T3, e talvez não inicialize a tua máquina virtual. Então o ideal é tu utilizar umas instâncias mais clássicas, do tipo Zen. A T2, por exemplo, eu sei que ela é assim, a T3 eu sei que ela é do tipo Nitro. Então é uma observação importante. O "-g" é qual o grupo de segurança que a tua máquina virtual vai automaticamente ser inserida no momento da importação da máquina virtual, né? Então aqui eu coloquei o código, né, o ID do meu grupo de segurança. Importante que esse grupo de segurança ele tenha acesso a SSH. No caso de Linux, tá? Tu também pode importar uma máquina Windows sem problema nenhum, fazendo todos os procedimentos que a gente está fazendo aqui. Tem que ter a porta RDP, no caso do Windows, aberta, porque tu vai fazer a conexão dela. Tu sabe que na AWS a conexão se faz no Linux na porta 22 e no Windows no RDP, né, que é o acesso remoto à máquina Windows. Então aqui é um grupo de segurança que já existe no meu ambiente da Amazon, naquele local que eu vou importar ela. "-f" é o tipo de arquivo, né, que eu vou importar. Eu estou dizendo que é o tipo VHD. Se eu não tiver nem aí para esse tamanho gigante de arquivo e quiser utilizar ele para fazer essa exportação e importação,
eu boto aqui tipo HAL, né? E aí depois aponto para esse disco. No nosso caso a gente está utilizando do VHD, lembrando que o VMDK deu alguns erros e por isso eu estou utilizando o tipo VHD. -A é a arquitetura, x8664 no meu caso, -P é Linux, porque vai ser uma instância virtual do tipo Linux, é uma instância virtual do tipo Linux que a gente está fazendo essa exportação e importação. Se for o Windows, tem que colocar o Windows aqui, tá? -B é uma descrição breve, tá? Desculpe, -B não é uma descrição breve. -B é o nome do bucket que a gente criou lá no nosso S3. Lembram que a gente criou lá no nosso S3 lá um baldezinho para armazenar essa máquina enquanto ela vai fazer a importação? É o nome desse bucket que a gente vai colocar aqui. -O é o dono dessa operação, né? De novo, aquele usuário que a gente criou, ou que tu já tenha criado, que tem as opções, isso é importante, os acessos ao S3 e ao AWS e ao EC2, né? -W é a senha dele. -E é a zona de disponibilidade que a tua máquina vai entrar, ela tem que casar com o código da tua subnet, então aqui é o ID da subnet. Então, quando tu importar essa máquina virtual, a Amazon tem que saber onde ela vai colocar essa máquina virtual. Então, qual região, e a região a gente bota aqui no menos região, ó, tá? No caso eu estou usando a West 1, que é o norte da Virgínia, né? Qual a zona de disponibilidade que essa máquina virtual vai ficar e qual a subnet que ela vai estar inserida. Então aqui na subnet, tu tem que ir lá olhar nas tuas subnets, nas tuas VPCs e ver uma subnet que tu queira adicionar essa máquina virtual. Geralmente tu tem várias subnets criadas na VPC padrão, né? Lembrando que a gente tem um curso específico sobre a AWS e ali a gente fala bastante de VPC, subnet, zona de disponibilidade vinculada à subnet. Isso tudo são assuntos da Amazon, da AWS, que a gente tem inclusive no nosso canal aqui. E o "-D", aí sim é descrição. Aí tu bota uma descrição que tu quiser. E depois tu bota o nome do arquivo do disco virtual que tu vai fazer essa exportação, tá? E uma vez feito isso, é só dar um Enter e tudo vai funcionar. O que vai acontecer? Ele vai primeiro empurrar lá para a Amazon o teu disco, tá? O teu disco virtual, lá pro baldezinho lá do S3 que tu criou, né? Que a gente definiu ali. Ele vai fazer isso e ele já vai criar automaticamente um volume do tamanho da máquina virtual. Meu disco é de 10 GB, ele criou um volume um pouco maior, tá? Depois dele empurrar esses dados para lá, ele vai automaticamente importar esse disco que ele mandou para lá e vai criar automaticamente uma instância virtual e com um volume que tem o conteúdo desse disco que a gente mandou para lá na tua EC2. Então ele vai fazer todo o procedimento. Então se tu cuidar todos esses pré-requisitos, que é o que a gente viu até agora, a partir daí para frente, e uma vez dado esse comando, tudo vai funcionar de maneira automática. Ele vai upar todo o HD lá para o S3 e depois vai fazer a criação da máquina virtual no EC2. Aqui ele está mostrando que ele vai estar demorando 2 horas e 50 e poucos minutos para executar esse procedimento. Eu não vou ficar com vocês aqui no vídeo, na verdade eu já fiz esse procedimento para a gente agilizar isso, né, na montagem do vídeo. Eu vou dar um Ctrl C aqui e aí eu quero na verdade apresentar para vocês o que? Quero apresentar para vocês o seguinte, ó. Essa informação aqui é importante, ó. Task ID, tá? Porque enquanto ele está executando, ele cria uma tarefa de execução. E essa tarefa de execução, ela diz se ela está ativa, se não está ativa. Tu pode retomar esse download, se deu algum problema durante o envio, tá? Então tu pode gerenciar essa tarefa de envio. Numa situação normal, tu vai ficar só aguardando, ele vai finalizar e vai fazer a importação lá, tá? Mas se tu quiser acompanhar melhor esse processo, se ele parou no meio, ou se deu um erro e tu quer mais detalhes dele, tu pode usar alguns comandos através desse ID para te identificar o que pode ter acontecido, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, no meu rascunho, e a gente tem, e lembrando que vai estar isso ali na descrição do vídeo,
esse comando aqui, ó, EC2 descript conversion tasks, e aí tu coloca o ID e ele vai te mostrar, tá? Então, deixa eu só copiar esse ID aqui, ó. Só dar um enter, na verdade, aqui. EC2 describe. Esqueci já do comando, deixa eu copiar ele aqui. Conversion tasks e o ID dele. O ID da tarefa que a gente quer mais detalhes. Que é esse ID aqui que ele está exibindo. E ele vai mostrar informações sobre esse procedimento, como é que está essa tarefa lá dentro da Amazon. Ah, detalhe, tu tem que informar novamente o "-o", tu tem que dizer qual é o usuário e qual é a senha que vão conectar lá na Amazon para exibir esses dados, para ver se eles têm permissão para exibir esses dados ou não. Então, coloquei usuário e senha aqui e agora sim ele é para exibir a informação, vamos ver. Esse usuário e senha, esse "-o" maiúsculo, esse "-w", eles podem ser definidos como variável de ambiente do teu ambiente, tá? Mas, no nosso caso, eu preferi exibir aqui, botar na linha de comando usuário e senha sempre, tá? Aqui ele está mostrando então, né, que existe uma tarefa desse ID, o ID da instância que ele vai criar, ó, lá dentro do EC2 vai ser esse aqui, tá? E que ele está no procedimento pendente de download. Só que eu cancelei esse download, por isso ele não finalizou. Mas, como eu falei para vocês, já fiz esse procedimento de download e quando ele termina a linha de comando para ele, enfim, fazer essa exportação, que é essa linha de comando aqui, ó, o resultado é exatamente esse aqui que eu vou mostrar para vocês na imagem. Ó, então, fiz o procedimento, ele fez o download, o upload, desculpe, ou seja, enviou o disco virtual lá para a Amazon. Quando ele dá esse 100% aqui, demorou 2 horas e pouca mesmo, no meu caso aqui, né? Ele dá uma informação ali e tal, ele mostra novamente o ID da tarefa, né? E ele está dizendo aqui o seguinte, olha, eu fiz a importação, deu tudo certo, tudo ok, só que o arquivo virtual continua lá no teu S3. Se tu quiser, tu pode remover ele através do comando EC2 delete disk image. E aí tu bota o "-t" ali e aí tu pode deletar o disco lá no S3. Mas isso é detalhe, é só se tu não quiser ficar com lixo lá dentro do S3. O mais importante é, depois que ele acabou aqui o procedimento de enviar o arquivo para lá, o arquivo virtual para lá e fazer essa importação, ele automaticamente, aí eu volto aqui na nossa console, ele automaticamente aqui no EC2, ó, se tu for aqui no EC2, ele já vai estar, claro, tu estando na região que tu fez a importação, tudo que tu definiu no comando, né? Ele automaticamente vai estar exibindo a tua máquina, a tua instância virtual ali, tá? Vamos aqui em instâncias. Dando tudo certo, a tua instância vai aparecer aqui. Provavelmente a gente vai ter duas, eu acho, aqui. Isso. Uma é referente àquele ID que deu problema, tá? Até vamos identificar qual é aqui. Essa aqui, ó, que é o que eu cancelei, né? Que é o final D05. Então a final D05, ó, ela é a problemática, que a gente não fez o download. A gente poderia, por exemplo, numa situação, continuar o download dela ali e tal, através dos comandos, tá? Então vou botar aqui erro, só pra gente identificar ela. E essa daqui é a que eu já tinha feito e que deu tudo certo com ela, tá? Que eu não cancelei ela no meio. Essa daqui. Uma coisa que tu tem que fazer, e aí tu vai ver aqui nas configurações dela que estão conforme o grupo de segurança, é aquele que tu definiu no comando, tudo. Tu pode definir um IP privado para ela, mas ela vai pegar esse IP de maneira automática com a configuração por DHCP na placa. Mas é importante tu definir um IP externo, se tu quiser esse acesso externo para ela, né? Tu atachar o IP válido para ela. Tá? Então só vou vincular o IP válido para ela para iniciar e fazer os testes da minha máquina virtual, tá? Então eu tenho um IP válido aqui e eu vou associar esse cara à minha instância. Não é a instância erro, a instância certinha é essa.
e associo. Uma vez associada, volto para minha instância. Isso não está diretamente no escopo da migração, mas só para mostrar o teste funcionando aqui. Pego a máquina aqui que está como parada. Ele já fez toda a exportação nela, né, toda a importação nela. E mando startar e já era. Ele vai startar ela aqui, vai iniciar ela, tá? Uma dica importante, talvez, se tu identificar algum erro, ela não inicializar corretamente, é com ela selecionada, tu vir aqui em Action, Instance Settings, e aí depois que ela tiver com status iniciada, tu pode vir aqui e pegar o screenshot dela, tá? E também o System Log. E ela vai exibir como se estivesse no monitor dela ali, tá? Como é que tá a tela dela em si. Vamos esperar ela no running ali, ela já vai mostrar, ó, tá em running. Agora a gente vem aqui, a princípio agora a gente vai conseguir ver o screenshot, a tela dela. Opa. Ver se ele já vai exibir, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Ele ainda está carregando aqui, não vai... Daqui a pouquinho ele já vai mostrar ali o nome da máquina com o usuário e a senha. Vou esperar só mais um pouquinho para inicializar. Aqui, ó. Tá iniciando, tá? Feito. Iniciou a máquina. E aí o nome da máquina é o Debian 8, que é a mesma que eu tinha lá no meu Proxmox. E, ó, só para confirmar, o meu Proxmox está aqui. A minha máquina virtual está aqui. O nome da minha máquina virtual é o Debian 8 SSD. Como a gente fez a exportação do disco e importação lá na Amazon, é lógico que ela permaneceu com tudo igual, né? Então é o meu Debian 8, Debian 8 SSD. Já está no login ali. Uma vez feito isso e a máquina iniciada, ela está disponível para uso na nuvem. Daqui a pouco o status também fica ok aqui. E aí esse é o IP dela, tá? O IP público dela no meu caso, né? Claro que cada um vai ter o seu IP público, enfim, sua configuração específica de nuvem da Amazon que vai utilizar, ou vai ser um acesso externo, enfim, ou vai ter só acesso interno, cada caso é um caso. No meu caso aqui eu tenho um IP externo para ela, que é esse aqui. Como ela está com a Apache configurado, está aqui ela. Então, através desse IP válido, eu já tenho acesso ao serviço de Apache que estava configurado nela, com os mesmos dados que eu tinha no meu Proxmox. Beleza? Então assim a gente finaliza o nosso vídeo. Só mais um detalhezinho que eu posso mostrar para vocês é o seguinte, ó. Como eu falei ali, a gente tinha aquela questão do lixo, né? Que a gente pode remover lá do nosso S3 para não ficar contabilizando. Imaginando que tu tem um HD maior, por exemplo, tu vai fazer essa importação que tu queira excluir lá do teu S3. Eu tenho uma imagem aqui que eu dei o comando, ó, EC2 delete disk image, -O e o -W de novo, né? E -T e o ID da minha importação, do meu código da tarefa de importação que a gente já viu que aonde ele exibe ali. E ele deleta então todo o meu disco virtual do S3, tá? Ele não vai deletar o meu disco virtual do meu volume, da minha instância virtual, uma vez já importada na Amazon. Não é isso que ele faz, tá? O que ele vai fazer aqui é deletar o meu disco virtual que foi criado de maneira temporária no serviço de S3 da Amazon e que não serve mais para nada, uma vez que eu já fiz a importação com sucesso dele dentro do meu serviço de EC2, como a gente está vendo aqui, tá? Como a minha máquina virtual ela tem SSH habilitado, eu também posso, e aí sim, depois disso eu acabo mesmo o vídeo, posso conectar nela, né? Por SSH sem problema nenhum. Porque o meu Security Group, meu grupo de segurança, tem acesso liberado à porta 22, assim como a porta 80, por isso eu consegui fazer aquele teste. Mas aqui eu tenho uma conexão, então, à minha máquina que uma vez estava, ou ainda está rodando no meu ambiente Proxmox, e agora também está rodando lá na nuvem através da ferramenta de Import e Export da AWS.
Quem quiser mais detalhes, então a gente tem os detalhes das configurações na página 790, se eu não me engano, do manual. Um detalhamento aqui, ó, de como fazer importação na máquina virtual usando o EC2 CLI. Página 600, se eu não me engano, no manual, a gente tem o comando EC2 Import Instance, que é o comando que a gente usou para fazer essa importação, com mais opções aí, se vocês necessitarem e precisarem de opções mais detalhadas. Beleza? Então, espero que tenha ajudado alguém aí com esse vídeo. Um abraço e até a próxima.